Gente, até que enfim, em literatura, a gente chegou na chamada geração de 45. A geração de 45 é a terceira fase do modernismo. Nós falamos desde o começo. Primeira fase do modernismo, que foi mais ou menos o seu auge ali, de 22 a 30. A segunda geração, que foi mais ou menos de 30 a 45. E agora temos que falar um pouco da terceira fase, a terceira geração modernista, que aconteceu tudo por volta de 45 a 60. Ou seja, foi um período marcado de uma série de contextos. Já vou até ali para a nossa área de trabalho. E essa geração foi conhecida como a geração de 45. Olha, é muito fácil você não se perder. Geração de 22, primeira fase. Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Manuel Bandeira. Segunda geração, a geração de 30. A geração de 30 temos os romances de cunho social, destrinchando a realidade social das regiões brasileiras. O famoso romance regionalista. Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego. Teve também a poesia de 30. Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles. Foi uma geração maravilhosa. E agora nós temos a geração de 45. A terceira fase do modernismo, ela vai iniciar 45, olha, marca essa data, o fim da Segunda Guerra Mundial. Esse fim da Segunda Guerra Mundial vai trazer uma série de transformações para a sociedade, para a humanidade em si. O mundo se transforma, porque o mundo cai no que a gente chamou de Guerra Fria. É a partir de 45 que começa a sementinha do que se torna a Guerra Fria. É a partir de 45 que começa a discussão dos estados democráticos. Aqui no Brasil nós tínhamos uma coisa séria, porque Vargas vivia uma ditadura. Então em 45 acontece a deposição de Vargas. Isso é muito importante para a gente raciocinar, que nós vamos ter então o fim da Segunda Guerra, nós vamos ter o início da Guerra Fria, nós vamos ter essa era democrática começando e todo mundo brigando por democracia, e Getúlio Vargas cai. Getúlio Vargas perde, depois de 15 anos no poder, a sua ditadura chega ao fim. Esse contexto é muito importante. E nós temos nesse momento também, de 45 até 60, nós temos o grande presidente Juscelino Kubitschek. Nós temos a construção de Brasília. Ou seja, olha que embrião bonito de coisas se renovando. A terceira geração modernista, inclusive, tem muitos autores, muitos estudiosos, muitos professores que já acham que nós estamos iniciando o pós-modernismo a partir de 45. Tem muita gente que não considera mais a partir de 45 como modernismo, porque o mundo, a ordem mundial mudou. A globalização, todos os fenômenos que a gente conhece hoje, eles começam a acontecer a partir de 45. Com a queda do nazismo, com a queda do fascismo, com essa introdução de um mundo polarizado apenas em dois blocos, comunismo, capitalismo, representado pelos Estados Unidos, representado pela União Soviética, liderado pela Rússia, nós temos um novo mundo se formando, uma nova mentalidade mundial surgindo. E tudo isso é muito importante para esse processo da arte. A arte se renova. Aqui, características básicas da terceira fase. Assim como lá na primeira fase, as características básicas são lutar contra uma tradição do passado, tentar trazer uma nova visão da arte. E na segunda fase nós temos aquele olhar que destrincha a realidade nacional. A terceira fase já passou por tudo isso. Todas essas brigas já foram brigadas, essas lutas já foram vencidas. A tradição já caiu por terra, a realidade social já foi colocada à mesa, e agora nós temos um novo mundo surgindo a partir do fim da Segunda Guerra.
O artista, então, está numa visão diferente. O artista agora tem mais tranquilidade. Ele pode até experimentar. Eu posso ser um artista agora mais tranquilo, fazer experimentos, porque o mundo parece que vai caminhar para uma era democrática, parece que o mundo agora está mais tranquilo. O mal, o monstro do nazismo foi vencido. O mundo agora vai poder caminhar para uma era mais bonita. E aí começam então esses artistas que fazem o que a gente chama de experimentalismo. Quais autores dessa época, professor? Aqui nós temos autores fantásticos. João Cabral de Melo Neto. Nós temos o Bernardo Ellis aqui em Goiás. Nós temos João Guimarães Rosa em Minas. Nós temos Clarice Lispector. E por falar em experimentalismo, a Clarice Lispector foi uma que experimentava muito. Ela experimentava, ela fez experimentos com o jeito de contar histórias, criou essa ideia de textos meio que confidenciais em primeira pessoa e ao mesmo tempo ela criou essa coisa do fluxo de consciência na obra. A história ela fica mais interiorizada, porque quando a pessoa começa a contar em primeira pessoa, como se estivesse conversando consigo mesma, o que é um monólogo interior? Todo mundo tem. Santo Agostinho já falava do monólogo interior, que é essa conversa interna que eu, Cláudio, que vocês têm, quando vocês estão sozinhos aí, vocês estão conversando com vocês mesmos dentro de suas cabeças. É a voz interior. Essa voz interior gera o monólogo interior. Só que ela teve a ideia de experimentar isso, colocando isso quando fosse contar uma história. E se eu contasse uma história como se eu estivesse só pensando dentro de mim sobre aqueles fatos? Ó, porque todo mundo narra lá em primeira pessoa, em terceira, narrador personagem, narrador observador. Ela falou, e se eu testar uma pessoa contando uma história, mas não contando para alguém, ele pensando sobre aquilo que aconteceu, falando com ele mesmo. Aí cria a ideia do monólogo interior. Clarice Lispector foi genial em criar isso. Criou isso, ela experimentou e deu certo. Dá uma ideia de fluxo de consciência. É como se a consciência da personagem estivesse viajando naqueles fatos que aconteceram. E isso dá um efeito muito legal. Outro que fez isso muito bem também foi o Guimarães Rosa. Guimarães Rosa criou uma história muito bem dentro de novidades e de experimentos. É tudo nessa época, gente. Essa época é maravilhosa. Murilo Rubião cria, um dos grandes criadores do que a gente chama de realismo fantástico. É nesse momento também que vem o tal do concretismo. Nesse momento surge, nesse período, surge o tal do concretismo. O que era o concretismo? Tentar aproximar a poesia, não só da música, mas eu tentar aproximar ela da imagem. Eu misturar um pouco, eu aproveitar o espaço do papel e eu brincar com a imagem do texto. Se eu vou fazer um texto que eu falo de cruz, por que não criar uma estrofe, um desenho no papel com o meu texto, como se fosse uma imagem de uma cruz? Se eu estou falando de barco, por que não desenhar um barco com as palavras ali? Eu até joguei numa prova de vocês aquele do café, que tem a xícara, A estrofe ganha a forma do que eu quero dizer. Então eu brinco além com o sentido, além de brincar com o sentido das palavras, gera um texto mais econômico também, eu brinco também com a imagem do que eu estou dizendo, criando ela em forma de estrofes, etc. Brincar com sons. Teve muito esses experimentalismos. E o Guimarães Rosa também, que eu citei agorinha, ele aproxima muito a prosa da poesia. A gente começa a chamar de prosa poética. Então assim, gente, um período maravilhoso de criações. A Clarice Lispector hoje ela é referência mundial. Até a maior feminista da Europa, ela é fã de Clarice de carteirinha, ela lê Clarice, ela explica Clarice para o mundo, onde ela vai ela cita Clarice, ela é apaixonada por Clarice, porque realmente havia uma genialidade nela. Guimarães Rosa nem se fala, é um mestre da linguagem, e essas experiências todas são maravilhosas. E aqui, olha a quantidade também de gente, nem citei todos, eu citei de cabeça aqui alguns que me vieram, mas João Cabral de Melo Neto, gente, é maravilhoso, um cara maravilhoso.
primo de Manuel Bandeira. Olha, só por isso, ele já tinha na família um gênio, que era o Manuel Bandeira, e ele eleva isso a um padrão ainda muito mais alto. Ele é considerado até um poeta engenheiro. Por que engenheiro? Porque ele volta meio que ao formalismo. Já que não tem mais aquela briga, se pode mexer com a tradição, se não pode, se deve ter rima, não pode. Eu posso experimentar ser de novo formal. E é muito formal o texto dele, texto maravilhoso. Clarice dispensa comentários. João Guimarães Rosa, um gênio. Dalton Trevisan no Sul, tem um livro chamado O Vampiro de Curitiba. Gente, o Vampiro de Curitiba é maravilhoso. É texto também muito experimental, que ele experimenta novidades no jeito de contar a história. Um sujeito realmente com uma genialidade maravilhosa, uma economia de linguagem. Ele diz muito com poucas palavras. O Rubem Braga, gente, é o maior cronista que o Brasil já teve. Começou trabalhando em jornais e quando viu o que ele fazia no jornal era maravilhoso e todo mundo queria ler Rubem Braga. Todo mundo queria escrever crônica igual Rubem Braga. Bernardo Ellis, que é aqui de Goiás, um gênio Bernardo Ellis. Tem um livro, inclusive, que chama O Tronco. E fez o filme depois, chama Saga dos Coronéis. Quem não tiver muita coragem de ler o livro, fica com preguicinha, pega o filme, A Saga dos Coronéis. Mas tem um conto que esse todo mundo tem que ler, chama A Enxada. Maravilhoso, gente. Um homem com um talento, com a cultura e com energia intelectual maravilhosa. Fernando Sabino dispensa comentários. JJ Veiga, que também é de Goiás. JJ Veiga entra dentro do que eu falei. Realismo fantástico. Lígia Fagundes Telles, maravilhosa. E esses autores, gente, se vocês procurarem na internet, vão ver que são os mais cobrados hoje em todos os vestibulares que você fizer, porque são maravilhosos. São autores que estão dentro de um patamar de criação muito superior. Não tem mais aquela discussão se a tradição isso, se poesia aquilo. Gente, o negócio é experimentar. A liberdade deles de fazer, a criatividade é absurda. São escritores maravilhosos. E ali eu nem citei os irmãos Campos, Haroldo de Campos, Augusto de Campos, que inventou o que eu chamei de o famoso concretismo. Então basicamente é isso. Terceira fase vai girar em torno disso. Na próxima aula aí a gente começa falando de alguns autores, vamos falar do João Cabral de Melo Neto, vamos falar da Clarice Lispector, para a gente conhecer mais ou menos como que funciona isso na prática. Até a próxima aula.